Fabiane. noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, professora Fabiane. Então, professora Fabiane, nós estamos fazendo uma entrevista, né? Vamos fazer algumas perguntas, né, elaboradas para a senhora, no caso, a senhora professora, responder, né? Com carinho. Tá bom. Então, professora, em qual instituição fez a formação, sua graduação? Qual a sua graduação? Foi na UEPG. Eu UEPG. fiz pedagogia e naquela época tinha séries iniciais. Pedagogia é iniciação nas séries iniciais. Em que ano, professora? Em que ano? Isso foi no ano de 1992. Ah, tá. A senhora, no caso, você, há quanto tempo fez pedagogia? Quanto tempo se formou, no caso, fez essa formação, essa graduação? Então, faz mais ou menos 28 anos, 27 anos, por aí. Ah, tá. E na sua formação, quais foram os aspectos mais marcantes da sua formação no ensino médio? Ou que foram os aspectos mais marcantes do estágio no ensino médio? Do estágio em si, deixa-me pensar aqui. Com o ensino médio, eu me lembro, assim, a parte de sociologia e filosofia, sabe? Que era o que mais, assim, não é que me causava arrepio, sabe, para trabalhar, mas eram áreas, assim, que os adolescentes quase não tinham conhecimento, contato, né? E aí, na hora de você explanar um assunto de sociologia ou então de filosofia, você tinha que ter aquele jeitinho para que eles compreendessem o que você estava falando. Isso eu fiquei pensando assim, nossa, o que mais me marcou? É essa parte aí. A parte de português, matemática, ali ia, sabe? Mas sociologia e filosofia, olha, foi assim... Professora, você Oi. considera que essas experiências, essa formação, impactou assim, na forma como você planeja e organiza a sua prática hoje? Pois então, na parte do curso de pedagogia, foi assim, a época de minha vida que eu aprendi a pensar, sabe? A pensar. Eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu em pedagogia, sendo que o magistério da base, né, para você trabalhar como professor. Então, o que pedagogia me impactou? Foi o modo de pensar. Porque ali você tem que colocar a teoria dentro de uma prática, muitas vezes elas não convergem, né? Mas a parte assim de você ler, de você procurar autores, fazer os trabalhos em si do curso, fazia com que essa parte do modo de pensar ficasse diferente. Se eu não tivesse feito pedagogia, eu acho que eu não seria como sou hoje, sabe? Por incrível que pareça, nessa parte. Porque era muito texto, era muito autor, era, né, você apresentar trabalho, então você ter que fazer a explanação dessas ideias, seja para o grupo onde você estava inserido, né, seja para a sala lá do curso de pedagogia, né, com as colegas, ou seja, então, no ensino médio, com os adolescentes. Então, ali foi que eu aprendi a pensar. Principalmente que eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu era novinha, né? Tinha 17 para 18 anos. Então, a gente é imaturo. É verdade. Né? E daí, assim, você começava a ler um texto, sociologia, filosofia, até mesmo de língua portuguesa,
E daí, às vezes, você colocava o que você pensava disso para o professor, né? O professor está avaliando ali, observando o que você estava explicando para as suas colegas, e às vezes te puxava para um cantinho e dizia assim, você tem certeza que é essa a ideia mesmo? Dá mais uma lidinha lá. É Aí bem você difícil. lia, falei, meu Deus, qual foi que eu dei fora aí, né? E daí depois a professora chegar e dizer, olha, o teu raciocínio está correto, mas está faltando isso, isso, isso. Na próxima vez que você ler, preste mais atenção nesses pontos aqui que você tem que absorver de qualquer texto, qualquer informação que você tenha, sabe? Isso impactou bastante. Até hoje, né? Que daí, como assim, minha filha que é adolescente, né? Que está no segundo ano do médio, às vezes ela vem, mãe, vem me ajudar aqui no texto em português, eu não consigo interpretar o que está escrito aqui, não consigo compreender. E daí eu fico pensando, nossa, se não fosse as aulas lá da universidade, eu não ia conseguir ajudar minha filha. Sendo filosofia que ela tem, sociologia, língua portuguesa, a parte de história, sabe? Ela pega ali, mãe, vem me ajudar aqui, porque eu não consegui entender o que está escrito. Aí lê, explica, é fantástico. É, exatamente, é um aprendizado, né? A gente estudando Uhum. vários Como é vários teóricos para nós, assim, foi também um bicho de sete cabeças, mas agora já Uhum. consegue já entrar em sintonia com o que é uma sala de aula, com os alunos e sistema de escola e tudo, né? Sim, e professora? daí você. Oi. Nessa experiência que a senhora na experiência da sua filha, no caso dessa pequena observação que o professor fez na universidade, está ajudando para sua filha, está ajudando para você, para entender, para explicar bem para ela a questão das matérias, tudo, né? Foi bom, né? Não, claro, claro, Foi toda a muito bom. vida. Por quê? Porque sempre ali no magistério, né, você aprende mais a parte prática mesmo, né? O como fazer. Mas o pensar mesmo é na universidade. Se você não passa pela universidade, seja o curso de pedagogia, de letras, de língua estrangeira, qualquer outra que seja, o teu pensamento em si, ele fica falho. Porque daí você entra assim mais no senso comum, sabe? E quando você faz a leitura lá, que os professores colocam para você na universidade, e daí te ensinam realmente a pensar, ou então a compreender aquele caminho do raciocínio, aí fica tudo mais fácil, até na vida, a vida familiar, a vida financeira, né? E a vida profissional principalmente. Exatamente. Uhum. Professora, na prática cotidiana, como você estabeleceu articulações com a teoria aprendida na sua formação do ensino médio ou no estágio no ensino médio? É a parte do próprio conhecimento, né? Porque daí você sabe que rumo tomar com os alunos a qual você foi incumbida, né? De ensinar, de fazer com que ele também veja o mundo com outros olhos, e não só os olhos que são dados pela família, né? Interessante. Professora, e quais são os principais autores teóricos que marcaram a sua formação em pedagogia? De pedagogia, os teóricos, normalmente eu acabava sempre brigando com eles, né? Porque eles diziam uma coisa e aí você ia para a sala de aula, para a prática, você via que às vezes não era bem assim. Mas, assim, observando hoje em dia, eles são necessários, né? Todos os teóricos, seja os mais antigos, quanto os mais novos, esses que estão vindo agora, nessa geração de agora, né? Por quê? Porque a educação a gente está vendo assim, se ficar do jeito que está, não vai dar muito certo. E precisa de novos pensadores para que essa educação mude.
Veja bem agora nesse mundo que a gente está, com as tecnologias aí entrando em ação. As escolas, será que vão permanecer do jeito que estão? Com toda essa mudança que aconteceu, né, das crianças, dos adolescentes terem aulas em casa, aula com o computador, com o celular, com o tablet. E daí? E os teóricos mais antigos ali, né, do início da educação aqui no Brasil? Como fica? Como fica o pensamento deles agora? Verdade. Com essa parte tecnológica pegando. Vai mudar muita coisa, hein, professor? Vai mudar muita coisa. Eu também acho que vai mudar muita coisa, seja na parte teórica, na parte prática, na parte burocrática, que é o que pega muito na escola, a burocracia, né? Então, como diz, novos ventos soprarão. Exatamente. Vivi, tem mais alguma pergunta, Vivi? Eu acho que não, Sandra, acho que é isso mesmo. É isso aí mesmo. Então tá, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade de nos ajudarmos, eu e a Vivi. Agradeço de coração, muito coração. A senhora é uma professora muito maravilhosa. Muito obrigada. Agradeço também, né? Apesar de, assim, eu já estou há 30 anos, então a parte teórica mesmo, eu fico aguardando coisas novas chegar. Mas colocar a teoria que eu aprendi de tempos atrás, hoje em dia, é difícil. Na função que eu estou agora, sabe? Então, eu aguardo, assim, coisas novas. Exatamente. Novidades aí na educação. E vamos ter bastante, hein, professor? Tomara, porque está precisando, porque do jeito que está, não dá. Não dá. Mas então tá bom, professora, agradeço mais uma vez por mim e pela Sandra, e uma boa noite. Boa noite, professora. Boa noite para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.